Nesse vídeo eu vou te explicar uma técnica de negociação muito importante, a técnica do isolamento de objeções que você pode usar em qualquer objeção que o cliente levantar com você. Mas antes de falar sobre ela, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para que você possa conferir mais conteúdos como esse. Em vendas, uma objeção é um contra-argumento de um cliente perante uma proposta comercial. É uma espécie de barreira que o cliente impõe para não fechar com você. Praticamente toda venda tem uma ou mais objeções e muitas vezes o cliente não deixa claro que elas existem. É muito normal o cliente botar na cabeça dele que, sei lá, que tá caro, que não é o momento, que talvez ele tenha se precipitado, enfim. Então é necessário você saber como identificá-las e como combatê-las, tá? Na técnica do isolamento de objeções, a ideia é que você faça perguntas para isolar a objeção levantada e garantir que apenas ela é o problema a ser resolvido, tá? Uma vez que você identificou que o problema não é apenas a objeção que foi levantada pelo cliente inicialmente, você vai fazer mais perguntas para entender todas as objeções que ele tenha, porque às vezes ele fala, o problema é o preço. Aí você faz umas perguntas e entende que tem outros problemas. Então você vai fazer mais perguntas para você entender todos os problemas que estão ali, tá? E uma vez que você identificou que o problema é apenas a objeção que foi levantada inicialmente, você vai procurar trabalhar para resolver essa objeção. Então vamos ver aqui um exemplo prático de como aplicar essa técnica. Então o cliente foi lá e falou para mim, por exemplo, que ele achou o projeto caro. Ok, eu chego para o cliente e falo, fulano, entendi, mas me diz o seguinte, se a gente desconsiderar o preço e considerar só o resto da proposta, você fecharia comigo? Então repara o que eu fiz, eu isolei a objeção. Ele falou que o problema era o preço, então eu tirei o preço. Fulano, esquece o preço. Considerando o resto, você fecharia? E aí se o cliente fala que sim, top, tá? Então eu chego e confirmo com ele. Então você tá me dizendo que se a gente resolver o problema do preço, você fecha comigo, certo? E ele fica meio sem opção, né? E aí ele acaba falando, sim, eu fecho. E aí você vai falar o quê? Perfeito, então vamos resolver a questão do preço. E aí você vai verificar a aula de como resolver objeções, que eu vou dar depois, né? Para que você entenda como lidar com os clientes que reclamam do preço, né? Tem várias opções, dar desconto, benefícios, enfim, tá? Agora, outro exemplo. Vamos supor que aconteça agora o seguinte, o cliente foi lá e disse, sei lá, que ele vai ver com um sócio. Aí você vai lá e fala com ele, fulano, beleza, entendi, me diz o seguinte, se a gente desconsiderar o teu sócio, imagina que ele não precisasse decidir junto com você, e a gente supor que o seu sim seja a única coisa que a gente precisa para fechar a proposta, você fecharia comigo? Aí vamos supor que ele diga que não, ok? Aí você vai perguntar para ele, por que você não fecharia comigo? Porque eu isolei a objeção que ele falou que tinha. Só que ele falou que o problema não é só essa objeção, então existem outras coisas que ele não tá falando, tá? Então eu vou lá e pergunto para ele, né? Então por que você não fecharia, cliente? Aí ele vai lá e fala que também achou o preço caro. Aí eu vou falar, ok, então eu entendi, cliente, então você me diz o seguinte, se a gente desconsidera o preço do serviço e o teu sócio, repara, eu isolei agora as duas objeções que ele levantou, né? E aí a gente leva em consideração o resto da proposta, você fecharia comigo? Aí ele vai lá e fala que sim. Aí eu vou lá e digo, então você está me dizendo que se a gente resolver a questão do preço do sócio, você fecha comigo, certo? Aí ele fica sem opção e confirma. Perfeito, então vamos resolver tudo. E aí você vai ver como é que você pode resolver. E de novo, tem uma aula de objeções que você vai assistir daqui a pouco, que eu falo um pouco sobre como resolver cada objeção, você vai entender melhor, tá? Mas é basicamente esse processo que você vai seguir. Fique ligado agora no processo, tá? Esse vídeo que você assistiu agora faz parte de uma formação para closers. Então se você quer ser um vendedor melhor atuando como closer, já clica aqui embaixo no link da descrição e adquira esse curso. No mais, espero que você tenha curtido esse conteúdo e eu te vejo no meu próximo vídeo.